Olha lá, minha gente. Então, utilizando o Barroco Décor, nós fizemos carreiras em pontos altos, né? Trabalhando daquela forma que nós já havíamos indicado. E aqui eu obtive 24 centímetros de raio. Então, no total, a peça aberta, né? Ela tem quase 50 centímetros. Eu falo quase 50 centímetros porque aqui nós temos também uma diferença, a coisa de 1 centímetro, um pouquinho mais, em função da dobra, né? Como é grosso, há uma diferença aqui. Aí, nós alcançamos carreiras em aumentos, aonde nós obtivemos 15 pontos altos e aí uma corrente, 15 pontos altos e a corrente. Então, assim, é a quantidade, né, de pontos que nós tivemos entre um aumento e outro. Mas é claro, isso vai variar de acordo com o tamanho que você desejar executar e também a quantidade de fio que você tiver, porque se você quiser maior, você pode usar 2 novelos, por exemplo. Fica a dica aí para você poder trabalhar. Agora, nós vamos começar a utilizar o Barroco Multicolor. E aí, o ponto muda, né? Agora, nós vamos começar a trabalhar o ponto escama ou o ponto crocodilo, enfim, vários nomes, né, a gente encontra para esse ponto. Aqui nós vamos ter que prestar atenção porque funciona da seguinte forma: você e eu podemos ter números diferentes de pontos na última carreira. E aí, a única coisa que você precisa se ater, precisa acontecer aí com você, é que assim, você vai precisar trabalhar a grade que recebe o ponto, sempre deixando uma grade vazia. Então, o número vai ser ímpar. Para cada grade trabalhada, um ponto é pulado. Você vai entender melhor isso um pouquinho mais à frente. Então, por exemplo, a grade é composta por 2 pontos altos feitos no mesmo ponto de base. Assim sendo, para eu poder ter o formato correto da escama, eu vou precisar, por exemplo, de um conjunto de grades igual a 19, igual a 23, então sempre o número ímpar, para que eu consiga trabalhar essa diferença. Uma grade tem que estar vazia. Então, a primeira grade é trabalhada, né? E a última não. Então, sempre a primeira ímpar e a última ímpar são trabalhadas. Isso é o que vai acontecer aí com você. Como que a gente vai trabalhar? Assim, ó, eu vou colocar um ponto aqui, deixa eu já prender, ó, vou fazer aqui um ponto baixo, ok? Nesse ponto, eu já vou subir duas correntes, uma e duas. Este camarada, estes 3 pontos que nós temos, fará a vez de um ponto alto. Então, você laça e no mesmo ponto de base você vai trabalhar outro ponto alto. É como se você tivesse 2 pontos altos no mesmo ponto de base, porque esta altura é a mesma do ponto alto. Você vai fazer 1 e 2 correntes e vai laçar. Na base, você vai contar 1 e 2 pontos. No terceiro ponto, você volta a trabalhar o ponto alto. Mas não é somente um ponto alto. Lembre, são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Olha lá. Esta é a grade. 2 correntes. E lace. Você vai pular 2 pontos de base. Mas uma coisa que você precisa se atentar: é um trabalho circular. Então, assim, a cada determinado intervalo de grades, você vai fazer 2 correntes e pulará somente um ponto na base. Por quê? Porque se é circunferência, a cada nova carreira, você vai precisar aumentar ponto. Senão, tá um círculo, ele começa a fazer isso. Por quê? Porque não teve a circunferência preservada. Então, ele tem que ficar assim, plano. E para isso, você precisa manter o aumento, tá?
Como eu não sei qual o tamanho que você tem aí, o que você vai observar? A partir do momento que você ver que a tua grade começa a fazer assim, é sinal que você está precisando de aumento. Então, olha, eu tenho 2 grades, fiz 2 correntes, aqui eu pularia 2 pontos, não é? Na base, eu vou pular somente 1. Então, a cada 2 pontos, a cada 2 grades feitas, eu vou fazer um aumento, que nada mais é do que fazer 2 correntes aqui e pular um ponto na base. É isso o aumento nessa nossa primeira etapa, nessa nossa primeira carreira. Lembrando, só na primeira, porque a partir da terceira carreira, que será novamente uma grade, os aumentos se darão em grades e não mais em pular pontos ou não, tá? Vamos preencher então o contorno todo com esta grade e eu retorno aqui no final dela para encerrar ela com vocês e também iniciar a próxima carreira juntas. Aí vejam só, uma vez que você tenha feito todas as grades, você precisa encerrar a carreira. A carreira é encerrada tendo as 2 correntes. E você vai localizar a terceira corrente, né? Porque nós fizemos um ponto baixo e 2 correntes. Então, o terceiro ponto. E aí, você vai passar a agulha e vai arrematar com um ponto baixíssimo. Assim, você encerra esta nossa primeira carreira. Funciona da seguinte maneira. Como eu disse para vocês, os números ímpares vão receber as escamas. Então, vai acontecer assim. A primeira escama é em número ímpar e a última escama é em número ímpar. Mas cada escama possui um intervalo de uma grade que não recebe a escama. Assim sendo, você vai precisar de uma quantidade para início e fim de escama, ou seja, a primeira e a última é trabalhada. Então, a primeira eu trabalho e a nona eu trabalho. A primeira eu trabalho e a 15ª eu trabalho. A primeira eu trabalho, a 27ª eu trabalho. Ou seja, é sempre o número ímpar. Mas as escamas trabalhadas têm um intercalamento de uma grade que não é escamada naquela carreira. Então, você precisa ter, por exemplo, se você tem a primeira escama trabalhada e a 19ª trabalhada, você vai precisar de 20 grades, porque entre a primeira e a 19ª há uma grade que não recebeu escama. Tudo bem? Isso é para que você consiga montar a sua grade de forma a conseguir obter escamas intercaladas, como é o que nós vamos apresentar aqui. Pois bem, agora nós começamos a trabalhar as nossas escamas. Então, aqui eu já vou posicionar. Primeira coisa que eu vou fazer é virar aqui do avesso, porque eu preciso voltar para este ponto. Olha, eu estou aqui, tá vendo? Eu quero voltar para cá, porque eu já vou começar a escama por aqui. A primeira sempre é trabalhada, que é para facilitar a nossa conta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar a agulha pelo próximo ponto, do lado avesso, né? E ponto baixíssimo. E mais uma vez, são 2 pontos baixíssimos que eu vou fazer. E aí eu volto para frente de novo. Ó, eu voltei para cá, tá? Sem problema nenhum. Eu vou laçar, porque a minha escama, ela é trabalhada em pontos altos. Então, é assim, ao redor deste ponto alto, eu vou trabalhar pontos altos. O primeiro, no mesmo ponto alto lá, tá? O segundo, novamente. O terceiro. O quarto, só pegar o fio e trazer mais para cá, e o quinto. Posso fazer ponto escamas com mais pontos altos? Pode. Posso fazer com menos? Pode também, só toma cuidado para não perder o formato, tá? Novamente você laça e agora você vai trabalhar o ponto alto do outro lado. Então, novamente, 5 pontos altos ao redor deste ponto alto. Se você tiver trabalhado 6 pontos altos do outro lado, repita, precisa de 6 desse lado também, tá? Então, não pode trabalhar quantidade de pontos altos diferentes. Deixa eu ver quantos que eu fiz, porque eu não contei. Então, aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, falta mais um. Então, aqui eu vou trabalhar o 5º ponto alto. Olha aqui a situação.
Olha lá, uma escama feita, tá vendo? Ok, eu laço, pulo esta grade e venho trabalhar esta. É só passar a agulha já lá no ponto e começar a trabalhar. Não tem mistério nenhum. Então, eu vou trabalhar 5 pontos altos de novo. Então, veja, 2, né? Aí, aqui, 3. Aí, aqui, 4 e 5. Venho para o outro ponto alto e lá vou eu. Vou trabalhar 5 de novo, tá? Então, 1. Aqui, 2. E 3. Olha lá. 4. E aqui 5. Vou alargar para você ver. Olha aqui o ponto se formando, ó. Tá vendo os pontos se formando? Ok. Minha gente, o contorno inteiro é feito desta forma. Vamos trabalhar esse contorno todo? Eu volto aqui para encerrar com vocês e também para iniciar a próxima carreira, que volta a ser uma carreira de grade.